Eu estou sendo processado. Isso mesmo, estou sendo processado por explicar o significado de uma palavra da Escritura. Eu estou sendo acusado de apologia à violência contra crianças e eu vou te explicar. Fique tranquilo, tranquila, se puder, claro, né? Mas antes, por favor, né? Vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha, tá bom? Vamos pro vídeo. Essa semana eu fui pela segunda vez ao departamento de polícia aqui de minha cidade, Pindamonhangaba, né, interior de São Paulo, e vale ressaltar que fui muito bem tratado, né, pelos profissionais que trabalhavam ali, não há o que falar deles. E eu fui denunciado ao Ministério Público por apologia à violência contra as crianças em alguns de meus sermões, especificamente sobre o sermão onde eu falei sobre disciplina, melhor dizendo. E só que na série de pregações ali eu falei diversas coisas. Eu falei sobre criação de filhos, eu falei sobre a importância de não aceitar desrespeito dos filhos, ser firme, a importância de impor limites, de ter palavra. Falei que nós não devemos basear a nossa repreensão em uma ira momentânea, mas sim em padrões de justiça. E eu falei sobre amar os filhos, dar tempo de qualidade, sobre ser exemplo a eles. Só que quando eu citei 1 Timóteo 3, quando Paulo diz que os filhos devem ser criados com disciplina e com todo respeito, e então eu fui explicar o que de fato significa disciplina, e segundo o dicionário da Strongs, há pelo menos 3 significados de disciplina. Primeiro, treino e educação infantil. Este é o primeiro significado. O segundo, instrução que aponta para um crescimento em virtude. É daí que vem a disciplina escolar, por exemplo, né? Várias disciplinas, várias matérias, português, matemática, biologia e por aí vai. E o terceiro e último caso, disciplina significa castigo e correção. O que eu fiz? Eu apenas citei algumas passagens do Antigo Testamento que falam do uso da vara como algo para se disciplinar a criança. Provérbios 29, capítulo 15, vai dizer assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Provérbios 22, 15, a estultícia, a burrice, a ignorância está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ai, pastor, mas vara ali não é no sentido literal, é apenas uma forma figurada de se dizer algo. Mentira! Vara ali é no sentido literal, tanto é que o significado é shebet, que significa vara, bordão, ramo, galho, cetro. Então não tem como você tentar forçar uma outra interpretação. E o maior problema foi quando eu comecei a explicar Provérbios 23, capítulo 13, que diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. E o significado da palavra ali, fustigar, é naká, que significa golpear, açoitar, atingir, bater, ferir e até sacrificar. Não tem como fugir dessa explicação. E por conta dessa explicação, justamente dessa explicação que eu dei, o que aconteceu? Processo. E vale também observar aqui, né, que não adianta nem você correr atrás desse sermão aí, que ele foi retirado de todas as minhas plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, né, não existe mais. E só que os irmãos que acompanharam esse sermão, né, os que viram antigamente, os aqui de minha igreja local, eles são testemunhas de que eu disse constantemente que vara e disciplina são sinônimos de amor. Amor. Porque Provérbios 13, 24 vai dizer assim: aquele que retém a vara aborrece seu filho. E a palavrinha ali, aborrece, no hebraico é sani, que significa literalmente odiar. Ou seja, poderíamos traduzir o versículo da seguinte maneira: aquele que retém a vara odeia o seu filho. Você percebeu como a Bíblia ela vai na contramão da maioria dos pais modernos? Hoje em dia, o que é um bom pai? É aquele que o filho faz o que quiser. Né? O filho é bagunceiro, desobediente, rebelde, mas o pai não faz nada. E o pai que repreende, o pai que disciplina, é o pai mau, é o pai que não ama. Mas a Bíblia vai dizer justamente o contrário. O pai que ama é justamente aquele que repreende. E veja se não é verdade. Deus é amor. E por vezes ele fez Israel sofrer. Veja algumas passagens bem interessantes em relação a isso da Escritura. Provérbios 3, 12 vai dizer assim: porque o Senhor repreende a quem ama, como pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Bastardos, né, no caso de filhos ilegítimos. Não só isso, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 é fantástico. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome. Como assim? Deus humilhou e deixou o povo até ter fome. Sim, Deus fez isso para saber o que estava no coração do povo. E para encerrar, né, o que eu vejo de tudo isso que está acontecendo? Primeiro, eu percebo que pregadores do evangelho, do genuíno evangelho, eles estão sendo cerceados. Nós estamos sendo proibidos aos poucos de pregar a Bíblia, né? Nada que, por exemplo, isso por enquanto, né? Nada explicitamente dizendo não podem pregar a Bíblia mais, não podem. Ainda não, ainda não. Mas aos poucos eles estão nos cerceando. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: quem vai decidir aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos falar da Escritura? Sabendo que Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, exortação e por aí vai. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu só sei que Deus está no controle. Peço para que você aí desse lado ore também em meu favor. Por favor, ore por mim. E de uma coisa eu tenho certeza, né? Nós devemos continuar sendo honestos e convictos naquilo que nós acreditamos segundo a Escritura. Não devemos ser frouxos, não devemos jamais ter medo, mas devemos continuar pregando as nossas convicções segundo a Escritura. E eu tenho certeza que, de uma ou outra forma, né, Deus vai mostrar o caminho dele ali. Paulo glorificou a Deus em cadeias, então que Deus possa continuar nos dando coragem de fazer aquilo que é correto. Você que está aí desse lado, por favor, ore em relação a isso aí, e conforme for eu vou dizendo aqui o que está acontecendo no meio desse processo, né? E o que você achou desse vídeo? Eu peço para que você, né, venha aqui embaixo, comente o que você achou desse vídeo, deixe sua opinião e até o próximo, se Deus assim permitir, tá bom? Deus te abençoe.